A paz do Senhor Jesus, irmãos amados e ouvintes da palavra de Deus. Quem vos saúda aqui é a pastora Nadir. Bem-vindos à casa. Irmão Antônio, lá do AC. Abraço, irmão Antônio, Deus te abençoe. Glória a Deus. Nossa querida irmã africana, Emília Nunes. Deus te abençoe, nos dê notícia, Emília Nunes. Me dê notícia, estamos orando por ti, pela tua família. Irmão Daniel, de Santa Catarina, que está morando, mudou do Rio Grande do Sul, que Deus te abençoe, está em Santa Catarina. Deus abençoe o canal Chama Viva Oficial, Bispo Milton. Abraços, irmão Francisco Evangelista, irmão Mauro Souza, todos apoiadores do nosso canal, que apoiam e que acreditam que Deus tem me usado para falar neste canal. Que todos vocês sejam uma bênção na mão do Senhor. E todos vocês que têm acompanhado esse canal, que estão inscritos, Deus abençoe, estou orando sim. Amados, eu tirei do ar um vídeo recentemente que eu pus sobre arrebatamentos falsos. Porque além de eu estar muito rouca, eu fiz muita força na voz para falar e ficou parecendo que eu estava só gritando. E também eu disse uma passagem das escrituras errada. Né, amados irmãos, nós não podemos cometer esse erro de falar alguma coisa bíblica com erro. Deus não aceita, então eu tirei do ar. Tivemos problema também com o celular. Por isso que eu não gravei mais vídeo com a câmera, mas já está resolvido isso. E nós vamos gravar os vídeos sim. Fique atento. Deus abençoe vocês que se inscreveram no nosso canal recentemente. Oh, glória a Deus. Pode aguardar que nós vamos estar gravando os vídeos. Deus há de preparar uma câmera maravilhosa. Estou orando a Deus para preparar essa câmera. Pra gente, essa câmera, né? Pra gente fazer os vídeos, porque eu não tenho tempo de fazer live, meus amados irmãos. Vocês viram aí o batismo, recentemente fomos aí os vídeos para os irmãos ver, porque nós estamos ocupados, muito ocupados, né, granjeando para Deus, e a gente não tem tempo de sentar, quando a gente chega, já chega muito cansado, de sentar para estar fazendo live, então, o meu tempo disponível só dá para fazer vídeo mesmo, e os irmãos aguardem os próximos. A passagem que eu tinha colocado errada é que eu mencionei Ezequiel 37, mas que eu estava com Ezequiel 37 na cabeça, né? Mas está no capítulo 8 de Ezequiel, que fala de um arrebatamento que ele teve, que é o tema desse vídeo. Então eu quero começar dizendo, amados, que arrebatamento, ele não é um dom, ele é uma escolha de Deus, glória a Deus, e ele é também uma chamada. Deus escolhe e chama alguém para mostrar os seus mistérios. E nós vamos ver isso aqui à luz das Escrituras Sagradas, que há arrebatamentos verdadeiros e há os falsos. E está cheio aí de arrebatamentos falsos. Esse vídeo que circula aí na internet, falando que alguém viu um missionário da Bíblia andar no céu muito triste, e que ele mandou recado para uma das filhas dele. Isso é uma grande mentira, meus amados irmãos. Não creiam nisso. Porque Deus não deixa mortos mandar recado, ainda que eles queiram. Está na parábola, não é? Em Lucas, do rico e o Lázaro. Você vê ali que o rico no inferno implora que Lázaro vá lá, volte dos mortos e dê recado aos vivos. O Senhor não aceita. Isso é mentira. Esses arrebatamentos também que dizem que João Batista está aí batizando, que viram batizando no céu, também é mentira. Glória a Deus. Que toda obra eclesiástica que nós fazemos aqui na terra para Deus,
Glória a Deus. Termina aqui na terra, não continuará lá no céu. Glória a Deus. Porque é trabalho, é peleja, é fadiga. Glória a Deus. E lá no paraíso não tem isso. Não tem como alguém que está no paraíso, meus amados irmãos, ver a terra. Porque eu tive experiência com Deus que me convenceram quando eu fui arrebatada ao céu. Então eu quero falar de arrebatamento de espírito e de sentidos. Aqui nós vamos ler, glória a Deus, em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, que era Paulo, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Era o próprio Paulo que está falando aqui, que foi arrebatado. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Então, veja, foi arrebatado ao paraíso. Glória a Deus. Então, Deus deixou essa possibilidade de nós, amados, sermos arrebatados tanto ao paraíso como aos infernos. Agora, dizer que o missionário estava triste e mandou um recado para uma das filhas dizendo para a filha não desistir, é uma grande mentira. Ele tinha que tapar das coisas que estão na terra. E a palavra de Deus diz que ele fez nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Glória a Deus. Tudo se faz novo quando a gente deixa a eternidade. Quando a gente deixa a terra, quero dizer. E entramos na eternidade. Ele não sabia, o próprio Paulo não sabia de que maneira ele foi ali. Por isso que ele disse, fora do corpo ou do corpo, não sei. Só que lá em Coríntios, no capítulo 15, verso 50, diz que carne e sangue não entra no céu. Viu, irmão? Carne e sangue não herdam. Por isso se supõe, partindo desse pressuposto da Bíblia Sagrada, se supõe que as testemunhas mártires, conforme o capítulo 11 de Apocalipse a seguir diz, glória a Deus, fala das duas testemunhas mártires lá em Jerusalém, glória a Deus, que se supõe, partindo desse pressuposto, não estou dizendo que são, porque Enoque e Elias não tiveram a promessa de transformação, como se vê ali em 1 Coríntios 15, 40 a seguir. Não é? Que nós vamos ser transformados. A igreja, em suma, tem essa promessa de passar por um processo de morte assaz, de um piscar de olho. Já estou bastante rouca, perdão, né? Pela voz que está rouca demais. Orem pela minha garganta, por favor. E também quero vos dizer que Paulo teve essa experiência, era nova para ele, e ele não estava compreendendo, mas eu entendo que ele foi pelo Espírito. Glória a Deus. Ele fala que teve os sentidos, tem o de sentido também, né? Que ele teve como, no sentido aqui dá-se a entender que ele não conhece o tipo de arrebatamento que ele estava passando, mas eu conheço. E pela minha experiência eu falo a todos vocês que tem o arrebatamento de sentidos e de espírito e da alma, sim. Só não pode ir o corpo. Glória a Deus. O corpo não pode ir. Quando Cristo falou, temei aquele que tem poder de jogar o espírito e o corpo no inferno, ele está dizendo, temei
o pecado, porque é o pecado que nos lança no inferno. Não é temer, ter medo de Deus. Esse temor não se refere a Deus, que o prazer de Deus é levar todo mundo para o paraíso. E ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele está falando do juízo final, no qual os mortos serão ressuscitados para prestar conta. Vão estar no corpo, com o seu espírito, com o seu corpo já ressurreto. Então ele diz, temei aquele que pode lançar no inferno o corpo e a alma. Quando se fala de alma, está se falando automaticamente de espírito. Embora os dois diferem também entre si. O sentido é a nossa consciência, mas a mente, junto com a consciência, a memória, que Deus leva. E isso está contido também na alma. Deus tira o sentido e leva. A alma é um ser dentro de nós que contém todos os sentimentos, que faz o espírito sentir e o corpo sentir. Todo tipo de sentimento é a alma que tem. Por isso, quando nós passamos para a eternidade, ela leva tudo. E a carne não sente mais nada, porque é ela, a alma, que transmite para o corpo o nosso sentimento e para o espírito. A alma reside dentro do nosso espírito, que é formado dentro de nós quando Deus formou o homem, que soprou nas narinas do homem, ele já formou a alma junto com o espírito, conforme o livro de Zacarias, capítulo 12, verso 1. Ali está escrito que Deus formou o espírito dentro do homem, que carrega a nossa imagem do nosso corpo terreno. O nosso espírito carrega essa imagem. É o mesmo semblante, tudo. Quando nós aceitamos Jesus, ele passa a ser glorificado. Ele tem resplandecência. Ele cria luz própria. Só quem aceita Jesus recebe essa dádiva. E quando nós deixamos a terra e passamos para a eternidade, a alma com todos os seus sentimentos se vai dentro do espírito, ou para o céu ou para o inferno. Os irmãos entendem? Glória a Deus. Vai deixando suas perguntas depois, que eu vou fazer um outro vídeo para responder. Nós vamos ver agora, aleluia, capítulo 4, aqui de Mateus, fala que Satã transportou. Então esse transporte é feito na carne e no sangue. Glória a Deus. Jesus se permitiu transportar. Está no verso 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Jesus se permitiu, e que o diabo, que Jesus nunca temeu o diabo, é o diabo que tem que temê-lo, né, irmãos? Jesus se permitiu. Assim também como foi permitido, já invisivelmente, Filipe, que foi pregar para o eunuco da rainha Cadace, glória a Deus, em Gaza. Deus o trasladou, ali é um caso de transladação. Na nossa Bíblia diz, foi arrebatado. Não, arrebatamento, o corpo fica e sai o sentido, ou a alma, ou o espírito. Isso chama transladação. É que nas Bíblias revistas e corrigidas, colocaram a palavra arrebatamento, mas não é. Deus só permitiu Filipe, se alguém conhece pessoas que foi trasladada, deixa aí nos comentários. Ser trasladado, só ele, é um caso único que tem na Bíblia. Glória a Deus.
E por que Deus não permitiu mais isso? Porque no satanismo o diabo usa essa artimanha, usa esse artifício com seus adeptos. Ele traslada, faz atravessar a parede. Tem muito essa prática também, que o diabo tem força para isso também, para fazer isso. Os dons do diabo, Deus não tirou o que ele recebeu de poder. Deus não tirou do diabo nem o dom musical. Ele está aí fazendo suas músicas profanas. Deus não tirou, mas ele levou tudo para o lado do mal. Então, Satã tem esse poder de fazer alguém atravessar a parede, envolvido no próprio corpo dele, de fazer a carne e o sangue voar em vassoura, como na África tem esses casos, e é bem evidente. Glória a Deus. Conheço testemunhos. Glória a Deus para isso. Então, tem esses tipos de arrebatamentos, vamos dizer entre aspas, né? Trasladação e transporte, que foi o que o Senhor, né, se permitiu. Agora, outro sim eu quero ler aqui, em Colossenses, para você não crer nesse arrebatamento falso. Está em Colossenses 2:18. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo e aumentando em Deus. Então, amados, aqui a palavra é totalmente contra quem dá ordem a anjo. Arrebate ele, anjo Gabriel. Arrebate ele, anjo Rafael. Arrebate ele não sei quem, arrebate Miguel. E põe a mão na cabeça e ministra esse arrebatamento. É mentira. É mentira. Porque não é um dom para ser ministrado. O homem não tem poder para fazer isso. Deus não deu tal poder aos homens de dar ordem ao anjo. Não se pede nada para anjos. É pecado, é idolatria, é culto a anjos que Deus proíbe aqui em outras passagens da Bíblia. Então, meus amados irmãos, tome cuidado. Não deixe que ninguém faça de você presa sua com engano. E aqui diz com pretexto de humildade. Põe a mão na cabeça. Olha, a psicanálise, a psicologia faz isso. Com regressão de vida. Com projeção astral. Os espíritas fazem projeção astrais. Mas é o diabo que dá-lhes um arrebatamento maligno. O diabo é cenográfico. O diabo cria cenários. Ele é mágico. Ele pode criar um cenário de um paraíso. Ele não cria nos filmes. Ele não cria nos filmes 3D. Que parece uma realidade esses filmes 3D. Ele não cria cenários para fazer os seus filmes malditos. Ele cria cenários nas projeções astrais. Para enganar até mesmo os que se dizem crente. E tem aí um bando de crente enganado. Pensando que arrebatamento é dom e não é uma chamada, uma convocação de Deus. Assim como Deus chamou Elias e Enoque. É só quem Deus convoca e chama. Cuidado, o diabo faz projeção astral. Glória a Deus. E tira o espírito da pessoa e mostra engano. Tem vídeo aí dizendo que uma pessoa viu João Batista convidando ela para ele ser batizado no céu. Oh, mas que mentira mais cabeluda. Glória a Deus. Que Daniel e Joel desceu com as espadas para pelejar aqui na terra. Peleja aqui. Enquanto nós temos vida. Nós temos que pelejar contra o diabo aqui. Deus não vai mandar ninguém que morreu, que passou para a eternidade, vir lutar com o diabo aqui, não. E tem esse vídeo aí que está circulando na internet. Descubra aí quem é. Não vou dizer nome da igreja. Não vou dizer nome de ninguém. Hoje em dia você não pode mais falar a verdade. Que é um tal de querer processar. Não é? E crente pode processar ninguém, meus irmãos. Que a Bíblia proíbe. E é por isso que esses chacoteiros fazem chacota de nós, fazem memes de nós, porque eles sabem. O diabo sabe que nós não podemos estar processando ninguém. O processo é para o ímpio. Eu poderia processar aquele farsante que teve aqui, aquele ateu. Mas nele não há nada que eu queira, só tenho nojo
dele não, das procedências dele, me dá nojo. Glória a Deus. Eu poderia, porque é invasão de privacidade. Ele vinha aqui para a igreja filmar o culto, com o pretexto de dizer que estava levando o culto para a mãe dele. Isso é invasão de privacidade, é crime. Teve advogados, glória a Deus, que quiseram tomar essa causa, para mim de graça ainda. E eu rejeitei, eu deixo ele na mão do Todo-Poderoso, que é o juiz perfeito. Mas vamos lá. Glória a Deus. Para outra passagem da Bíblia, Eclesiastes 9. Que diz assim. Glória a Deus. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor e seu ódio e sua inveja já pereceram. E já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma, do que se faz debaixo do sol. Passamos para a eternidade, nós não temos mais direito a nada debaixo do sol. Que os testemunhas de Jeová falam isso erroneamente, dizendo que não há vida após a morte. Nada enfatiza aqui que não há vida após a morte. Claro que há. Aqui está dizendo da vida terrena quando a gente deixa esse corpo. Não está falando nada do espírito, não. E aqui diz no verso, aqui está dizendo nesse contexto, goza a vida com a mulher que ama, no verso 9. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade. O espírito não pega sol, o espírito está dentro do nosso corpo. Esse corpo é o casulo do espírito. Aqui fala da vida terrena, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. O pregador de Eclesiastes enfatiza, debaixo do sol é o reino físico. O reino espiritual está somente na eternidade. É na eternidade. E Deus tem controle da eternidade. Só Cristo tem controle da eternidade e traz a eternidade até nós. Nós não podemos ministrá-la e ninguém dizendo cai arrebatado. Não. Pode ser qualquer outra coisa, menos chamada de arrebatamento. Não é. Pode ser que a pessoa caia extasiado no espírito. Viu, irmão? Pode ser que a pessoa esteja extasiada e caia ali e tenha visão. Mas arrebatamento não é. Arrebatamento ou se deixa o corpo, ou não se vai. Ou a alma sai, ou o espírito, ou o sentido. Porque se os três saírem, o corpo é morto. Você morre. A Bíblia diz aí numa passagem que eu não vou procurar agora, por causa que a nossa câmera só tem 40 minutos de gravação. A palavra fala bem claro, irmãos. Glória a Deus. Que nós não podemos, glória a Deus, aleluia, entrar no reino da glória nessa carne e nesse sangue. Por isso que se supõe que as testemunhas mártires são Enoque e Elias, que foi os únicos que não provaram a morte, e eles não tiveram a promessa de serem transformados. A igreja tem essa promessa. Então tem um aí, esse profeta maluco que está aí na internet, dizendo que ele é uma das testemunhas, o David Wall também. É mentira. Tudo quanto tiver a mão para fazer, verso 10, faze conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Aqui é o corpo, porque a alma leva a ciência, a alma leva as obras mal feitas que o corpo fez. Só não leva o teu dinheiro, teu carro, nada físico. Porque o físico se encerra aqui nesse reino, que está debaixo do sol. O reino da terra é dos homens. Deus deu a Adão. O diabo vem explorar e vem matar, roubar e destruir aqui na terra.
mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Creia e receba a vitória do teu Deus. Glória a Deus. Então, tudo que se faz aqui, quando se deixa essa terra, é aniquilado. E os mortos, está bem claro aqui, não sabe coisa nenhuma. No verso 5. Eles sabem lá no céu, que viveram na terra, que estão lá na glória, reconhecerão os seus entes queridos que já estão lá, mas aquele negócio de ver a terra, de ver sofrimento, se encerrou aqui. Glória a Deus. Não tem. Não acredite nesse arrebatamento que traz recado de morte. Porque senão o paraíso não ia ter graça. Se nós soubéssemos que nossos filhos estão passando aqui, depois de estar lá na glória, já está no reino de Deus. Eu fico sabendo que a minha filha está sofrendo, que o meu filho está sofrendo. Que paraíso é esse? Eu fico lá na glória sabendo que minha mãe está sofrendo, que está no hospital internado. Que paraíso é esse? Outros dizem que Maria está triste, chorosa lá no céu o tempo inteiro. Teve um africano aí que foi arrebatado e diz isso. Que Maria está triste, porque ela vê na terra que ela está idolatrada. Então Maria está com depressão profunda lá no céu. Lá no céu tem depressão. Glória a Deus. Não acredito. Aqui está a base bíblica. Os mortos, Eclesiastes 9, 5. Não sabem coisa nenhuma. Os vivos sabem que hão de morrer, tá dizendo. Mas os mortos que já passaram não sabem coisa nenhuma da terra. Agora eles sabem das coisas do céu, os que tiveram no céu. Os que foram para o inferno sabem das coisas do inferno. Glória a Deus. Está um barulho aqui que começou a chover. Está uma maravilha a chuva aqui. Oh, glória a Deus. Então, amados, vamos ter cuidado com o que nós aprendemos por aí nessa internet. Também aqui em Atos, né? Capítulo 8, versículo 39 diz: E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais, o eunuco jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe achou-se em Azoto. Ele foi, amados, ele foi transladado com carne, espírito, sangue, tudo. Se chama transladação. Arrebatamento não, é transladação. Deus o transladou. Mas qual é a diferença? Tem diferença. Porque esse foi um caso único. O arrebatamento, todo dia, quase Deus está levando visitantes ao inferno e ao céu. Mas ensina por essas palavras que nós estamos ministrando aqui, quais são os verdadeiros e os falsos. Tudo que tirar Jesus de cena, que tira o poder de Deus de cena, é falso. João Batista falou, Joel falou, menos Deus falou, menos Cristo. Preste atenção nos cenários, nos que se ouvem. Vamos ler aqui no que eu falei errado. É de Ezequiel, meus irmãos. Deixa eu procurar aqui, né? Ezequiel, capítulo 8. Aqui no verso 3, que foi a passagem que eu li errado, eu falei de Ezequiel 37. Não, que Deus pegou ele pelos cabelos. Olha que tipo de arrebatamento. Ezequiel era arrebatado em espírito constantemente. E ele sabia, ele estava a par que era no espírito que ele ia. Ezequiel 8:3, estendeu a forma de uma mão, ele estava com o dom da visão aguçado. E me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito, esse é o Espírito de Deus, me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada do pátio de dentro que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca ciúme. Então Deus tirou o espírito de Ezequiel pela cabeça.
o meu espírito sai de supetão do corpo pelo poder de Deus e eu vejo o meu corpo lá, na cama, ficando para trás. Então Ezequiel sabia, e é várias vezes que ele é arrebatado. O Senhor também levou ele em espírito para o vale dos ossos secos. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Glória a Deus. Aqui, Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Espírito anda, veja. Me levou em espírito. Aqui foi um arrebatamento de espírito. E me fez andar, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo. Como que não tem vida após a morte? Se o espírito pode sair do corpo com a vida, imagine com a morte. Nós vivos ainda. Onde que os testemunhos de Jeová vão enfiar a cara? Que eles não acreditam nisso. Onde eles vão se esconder no dia do juízo final, pregando esse engano que não existe? Espírito dentro de nós. Onde que os adventistas também vão parar? Glória a Deus. Quando o Senhor pedir conta do erro deles, que eles não acreditam que o espírito possa sair do corpo e habitar na eternidade. Se saiu em vida aqui em Ezequiel, eu já saí do corpo várias vezes. Como não? João, do Apocalipse aqui, vamos ler. Deixa eu ver se está nessa Bíblia. Aqui é Apocalipse 1. Glória a Deus. 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E eu vi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Ele ganhou o dom da visão escrita, para escrever as visões. Como nós temos a missionária Cristina também, que tem esse dom aqui na igreja de ver animais como João viu. Glória a Deus. Animais da parte do Senhor, que eu vou fazer um vídeo falando sobre isso ainda. Também. Ele estava arrebatado em espírito, ele foi ao céu em espírito, vê os mistérios celestiais em espírito. Ele mesmo fala, eu fui arrebatado em espírito. Não foi de sentido, o espírito sai e o corpo fica na terra. Os irmãos entendem? Quando eu vi aqueles túneis de pessoas se queimando no inferno, eu vi no sentido. O Senhor tirou meus sentidos e eu vi aqueles como uns canecão, umas panelas com as pessoas dentro. É que a gente fala assim, porque não tem como explicar as coisas espirituais com palavras, sem fazer comparações com o que há na terra. Então eu uso assim a palavra canecão, panela, tacho, porque é semelhante, mas é feito de outro material. O próprio Jesus fez parábola comparando as coisas materiais com as espirituais. Então, quando a gente fala panela, não é exatamente panela, é parecido. Né? Mas é outro material, porque lá no inferno não tem nada físico. É tudo feito de uma matéria espiritual. Glória a Deus. Eu estava nos sentidos. E Jesus do meu lado. Eu não fui, eu não desci, eu não vi minha descida. Eu vi em visão como Ezequiel viu o vale dos ossos secos. E fiquei ali a observar, nos sentidos. Já quando eu vi aquele pai de família arrependido, que eu já fiz o vídeo, eu desci, eu senti a minha descida. Eu desci no espírito aos infernos. Quando eu vi o Michael Jackson, já foi num telão, em visão, em sentido. Foi arrebatado a segunda vez que eu vi o Michael Jackson. Foi como Deus abrisse o telão. A gente também compara com o telão, porque a gente não sabe dizer o que é aquilo. Se abre assim o inferno na minha frente e eu vejo. Viu? Ali eu já vi no espírito, mas era como se eu tivesse nos sentido. Não desci lá embaixo. A primeira vez que eu vi o Michael Jackson também, eu já vi o inferno. Glória a Deus. E fui lá nos sentido. Da segunda vez que eu vi a estrela
que dilacerava a coluna dele. Eu vi nos sentidos, mas aqui na terra mesmo, num telão aberto. É que não dá tempo nos vídeos de explicar, então a gente fala que viu no inferno. Mas não diz a maneira. Mas a maneira que eu vi. Quando eu vi a morte de Bin Laden, eu entrei em espírito com Cristo nos sonhos de Bin Laden. Eu estava arrebatado, meu corpo ficou na cama. E eu vi a minha descida com Cristo até os infernos. Quando eu vi a morte de Osama Bin Laden, vi o povo que morreram nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos e não puderam ser salvos. Eu desci 2 vezes para ver esse povo. E no espírito, eu fui arrebatada no espírito. Portanto, não se engane, não deixe ser enganado, não creia que alguém pode trazer recado de mortos. Isso é espiritismo. Isso é projeção astral. Separe as coisas de Deus, aprenda a separar entre o santo e o profano. Deixa aí suas perguntas, espero ter lhe ajudado e sido útil na sua vida. A paz do Senhor Jesus Cristo.